Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser e, dando continuidade ao nosso curso de Matemática Financeira, nós iremos ver agora a aula número 9, Outros Sistemas de Amortização. Nós já vimos anteriormente o sistema SAC, Sistema de Amortização Constantes, e o sistema Price, ou método francês, Sistema de Prestações Constantes. O conteúdo programático da aula de hoje consiste no aprendizado de 3 sistemas de informação, de sistemas de amortização. O sistema de amortização americano, o sistema de amortização variável e o sistema de amortização mista. Amortizar nada mais é do que pagar, devolver o capital que você toma emprestado, né? Então é o ato de pagar as prestações que foram geradas mediante a tomada de um empréstimo. Toda a planilha de amortização, todo o sistema de amortização, ele embute um período de amortização, que pode ser em meses, em semanas, em dias, em bimestres, um prazo de amortização, que é o período de tempo entre a primeira parcela e a última, as parcelas de amortização, que são as prestações que você vai pagar, juros, que são embutidos no valor das parcelas, né, que você paga em cada prestação, mediante a aplicação de uma taxa de juros, um saldo devedor, que sempre é calculado ao final de cada período, lembrando que o saldo devedor no final de um período é o saldo devedor no início do período seguinte, e sistemas de amortização diversos. Nós já vimos o SAC e o Price. E na aula que nós veremos, que estamos tendo agora, veremos o sistema americano, variável e misto. Devo, não nego, pagarei quando puder. Dívidas é algo que persegue a maioria das pessoas. Então é muito importante que você saiba montar uma planilha de amortização para saber exatamente como está seu saldo devedor e o quanto você realmente está devendo. Senão você fica à mercê do seu credor em acreditar nos cálculos que ele lhe apresenta. Sistema de amortização americano. Então é uma forma de empréstimo que se caracteriza pelo pagamento apenas dos juros da dívida. Você vai pagando apenas os juros, deixando o valor da dívida constante para ser quitada em um único pagamento no final, na última parcela. Então é um sistema um pouco diferente dos anteriores. No sistema SAC, você calculava primeiro o valor da amortização. No sistema Price, você calculava primeiro o valor das prestações, que eram todas constantes. No sistema americano, você começa pela coluna dos juros, onde todos os valores são constantes, são iguais. Então, não há incidência de juros sobre juros. Os juros não são acumulados sobre os juros do período seguinte. Os juros sempre incidem sobre o valor original da dívida, por isso ele é constante. E o devedor pode quitar a sua dívida quando ele quiser. Ela é quitada com a última parcela. Então, esse sistema de amortização americano ele tem algumas desvantagens. A primeira, que o pagamento dos juros pode ser perpétuo até o momento em que você paga a dívida. Então, muitas vezes, o pagamento de juros se torna tão perpétuo que ele fica maior do que a dívida inicialmente contratada. Então, para ilustrar isso aí, eu preparei um exemplo aqui. Vamos supor que foi contraída uma dívida de R$13.000, que será paga em 6 meses, com juros de 9% ao mês, pelo sistema de amortização americano. Aqui tem um esboço da planilha, como é que ela ficaria. Você tem prestações que começam no período 1, na data 0 eu não pago nada de amortização, nem pago juros, então meu saldo devedor inicial era de 13.000. No período 1 até o período 6, eu não amortizo absolutamente nada, eu só amortizo na última parcela. E os juros são 9% de 13.000, que é R$1.170, que é sempre constante em todos os períodos. O meu saldo devedor final, ele nunca se modifica, eu vou pagando parcelas de 1.170 e o saldo devedor final não se modifica, é sempre 13.000. A quantidade de juros que eu paguei nessa planilha é de R$7.020. Se eu tivesse feito o mesmo cálculo para 12 meses, daria R$14.040. Claro que aqui eu estou desconsiderando as questões do valor do dinheiro no tempo. Estou fazendo um cálculo grosseiro apenas para mostrar que ao longo de um ano, de 12 meses, eu teria em juros um valor pago maior do que o valor da dívida. Então, essa é uma desvantagem do sistema americano. Então, o total pago na minha planilha foi de R$7.020 a título de juros. A dívida foi quitada apenas quando se pagou os R$13.000 na última parcela. O montante gerado, então, somando os 13.000 com 7.020, deu R$20.020. Claro que esse cálculo é grosseiro, não estou levando em consideração a questão do valor do dinheiro no tempo, que teria que sim ser levada em consideração. Esse sistema de amortização tolera o pagamento parcial da dívida e reduz o valor
dos juros. Nessa forma de amortização, durante o período de financiamento, são devolvidos somente os juros e na última prestação ocorre o pagamento da amortização no qual a sua dívida é integralmente liquidada. Então, o sistema americano ele é aplicado em algumas categorias profissionais extremamente específicas. Imagine, por exemplo, um agricultor. O agricultor ele tem que esperar a colheita da safra para poder pagar o principal da sua dívida, o valor presente da sua dívida. Então, ele vai a um banco, faz um determinado empréstimo, uma certa quantia, 50 mil reais, por exemplo, e ele não tem disponibilidade de pagar mensalmente prestações referentes a um empréstimo de 50 mil reais. Porém, daqui a um período de 6 meses, 7 meses, quando ele fizer a colheita da safra, ele vai ter esse valor em mãos. Aí ele pode realmente quitar a sua dívida. Então, durante esse período entre safra, né, entre a produção e o início do plantio e a colheita, ele pode fazer apenas o pagamento dos juros, gerando prestações menores. E ao final da última parcela, ele iria pagar uma prestação maior, porque teria o principal da dívida e mais os juros. E durante o período do plantio, ele iria pagar apenas os juros, caracterizando uma prestação menor. Então aqui tem um exemplo, num sistema de amortização americana, onde eu boto uma exemplificação de 50 mil reais, emprestados a juros de 1,5% ao mês, que vai ser pago em 5 parcelas mensais pelo sistema de amortização americano. Então, o saldo devedor inicial, 50 mil. Como eu não paguei nada no primeiro período, a minha planilha começa a ser preenchida no primeiro mês, onde eu pago os juros de R$ 750, 1,5% de 50 mil. Como os juros são constantes, eu escrevo 750 para todos os períodos. A minha prestação é sempre igual aos juros pagos, porque eu não amortizo absolutamente nada nos primeiros períodos. Então, 750 de prestação. Na última parcela, eu vou amortizar a minha dívida. Eu tinha um saldo devedor de 50 mil, vou amortizar os 50 mil que eu devo, mais os 750 de juros, pago uma parcela de 50.750. Então, devia 50 mil, mas pago 50.750. Por que isso? Porque, novamente, eu repito, não importa o quanto você paga uma dívida, e sim o quanto você consegue amortizar dessa dívida. O que reduz uma dívida é o valor que você amortiza, não o valor que você paga. Então a amortização aqui é de 50 mil. Devia 50, amortizei 50, liquidei a minha dívida. Um outro exemplo agora, considerando uma carência na minha planilha. Se existir uma carência, posso pegar um período de tempo onde não há pagamento dos juros, né? Então, eu peguei um empréstimo de 50 mil, no primeiro mês eu teria que pagar R$ 750. Só que eu acertei com o meu credor uma carência. Eu não vou pagar os 750 porque eu não tenho dinheiro ainda. Então a minha dívida aumentou, foi para 50.750. No segundo mês, eu tenho juros de R$ 761,25, mas eu também não paguei. Então, o meu saldo devedor aumentou, foi para 51.511,25. No terceiro mês, novamente, vejam os juros de 1,5% ao mês, agora sobre 51.511,25. Vai aumentando o valor do saldo devedor, ó. Vai aumentando. Depois, eu tenho sim os juros constantes. Da quinta parcela em diante, quando eu começo a pagar os juros, ó, eu posso pagar os 796,02 e amortizar tudo e pagar a dívida no valor de 53.864,20. Então, quando há carência no prazo, lembre-se, se você botou carência na sua planilha, aquele período de tempo que você não está pagando juros, a sua dívida está crescendo. Então, características do sistema de amortização americano. A amortização é paga apenas no final, na última parcela. Eu coloquei aqui no esquema, aqui está a amortização. Nas outras parcelas, apenas o valor dos juros, que são iguais. Então, os juros são constantes, uniformes. O valor da última parcela é que difere das outras, porque há a incidência dos juros e da amortização. Nas anteriores, apenas os juros. Então, monto aqui a nossa planilha de amortização pelo sistema americano. Veja que ela é bastante simples de ser montada. Eu tenho aqui um saldo devedor inicial de 60 mil reais, que vai ser pago em 3 parcelas, a taxa de juros de 10% ao mês. Então, o N aqui seria primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. A coluna de cálculo inicial, a primeira coluna que eu calculo, é a coluna dos juros, porque no sistema americano os juros é que são constantes. A amortização era constante no sistema saque.
enquanto o total, o valor da prestação a ser paga, era constante no sistema price. No sistema americano, a gente começa pelos juros. 10% de 60 mil é 6 mil reais. Então, eu coloco 6 mil reais no primeiro período, 6 mil reais no segundo período e 6 mil reais no terceiro período. Então, montei a coluna dos juros. Como funciona a amortização? Não pago nada no primeiro período, nem no segundo. No último período é que eu liquido a minha dívida de 60 mil. O total a ser pago é sempre o somatório dos juros com a amortização. Então, seria 6 mil no primeiro período, 6 mil é só os juros que eu pago no segundo período, e no terceiro período, 66 mil. Vejam agora que a planilha está montada, como ficaria a expressão do cálculo, né, para eu encontrar o saldo devedor. Eu devia 60 mil, paguei 6 mil de juros. A minha dívida continua em 60 mil, porque eu não amortizei nada. 60 mil menos nada dá 60 mil. Continuo com 60 mil de dívida, apesar de eu ter pago 6 mil. Lembre-se, não importa o quanto você paga, importa quanto você amortiza. No segundo período, tenho uma dívida de 60 mil. Também não amortizei nada, continuo devendo 60 mil. Vem o terceiro período, estou devendo 60 mil. Pago 60, amortizei 60 mil, né? Paguei 66, mas amortizei 60. Agora sim a minha dívida foi liquidada. O sistema de amortização americano é muito utilizado na comercialização de debêntures. Debêntures são títulos encontrados no mercado de capitais, onde um investidor se torna credor de uma empresa. Uma empresa, quando quer captar recursos no mercado, ela emite uma debênture. Então, por exemplo, imagine que uma SA emite uma debênture no valor de 200 mil reais. Ela capta esse recurso, esse valor nominal de 200 mil reais, junto a um credor, um investidor, um de nós, por exemplo. E esse investidor, ele, ao emprestar 200 mil reais para a empresa, recebe uma cautela, e essa cautela ela tem vencimento para 2 anos, um prazo específico. E a empresa te remunera com cupons periódicos semestrais aqui, por exemplo. Então, ela estabelece um cupom de 10 mil reais no primeiro semestre, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro e no quarto semestre 10 mil reais. Isso nada mais é do que um sistema americano. Por quê? A empresa captou 200 mil reais, ela te paga os juros periodicamente, fixos. 10 mil no primeiro semestre, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro, 10 mil no quarto. Sendo que no quarto semestre ela te devolve os 10 mil e devolve mais os 200 mil, mais a dívida amortizada. Então ela te devolve 210 mil no quarto mês. Isso caracteriza o sistema de amortização americano. Outros sistemas de amortização que aparecem é o sistema misto e o variável. Como funciona o misto? Ele é bastante simples de ser compreendido. Na verdade, ele é uma média entre o sistema price e o sistema SAC. Então, para descobrir a prestação do SAM, Sistema de Amortização Mista, basta você montar a tabela price e montar a tabela SAC. Depois você pega as duas prestações do price e do SAC, soma as duas e divide por 2. Você vai ter a prestação do sistema de amortização mista. Então ele é mais trabalhoso porque você tem que montar 2 planilhas e depois calcular a média entre as prestações encontradas nas 2 planilhas, no price e no SAC. Então, nesse exemplo que eu apresento para vocês, imaginem que um financiamento de um determinado valor por 5 períodos, mediante uma determinada taxa de juros, gerou na tabela price essa prestação, prestações constantes, porque o sistema é price. Já no sistema SAC, mostrou essas prestações, que são decrescentes, porque no sistema SAC as prestações são decrescentes. Para encontrar a prestação no sistema de amortização mista, você teria que somar as 2 prestações e dividir por 2. Então, daria uma primeira prestação de 2.241,77. A segunda prestação vai dar um pouco menor, 2.211,77. E assim por diante. Vejam que ela vai diminuindo, mas ela diminui mais lentamente do que o sistema SAC. Por quê? Porque ela é uma composição de uma média, de um valor constante, com um valor que sofre redução. Então, o sistema SAM é um sistema também empregado pelo mercado, sistema de amortização mista. O sistema de amortização variável é aquele onde as parcelas da amortização são contratadas pelas partes. Então, as partes discutem como é que será feito o pagamento da amortização sem nenhum cálculo prévio. Você define lá com o seu credor, se você for um devedor, né,
quanto você vai pagar em cada período, já previamente acertado, contratualmente acertado, quanto você vai pagar de amortização. E depois você monta a planilha então. Então verifiquem aqui essa planilha. Ó. Exemplo, suponha um empréstimo de R$50.000 a juros de 1,5% ao mês, amortizado em 4 meses, sendo que você acertou com o seu credor, que você vai pagar com o seguinte formato. No primeiro mês você vai pagar 10 mil, no segundo mês 15 mil, no terceiro mês 10 mil, no último mês 15 mil. Então você já definiu o valor das amortizações. Então coloco aqui na coluna das amortizações os valores que foram encontrados e aí você bota lá 10 mil, 15 mil, 10 mil e 15 mil. Os juros serão sempre calculados sobre o saldo devedor inicial. Então você tem um saldo de 50 mil, diminui a amortização de 10 mil, o teu saldo ficou em 40 mil. E assim sucessivamente. Sempre diminuindo da amortização, você tem o saldo devedor. Lembre-se que você tem que pagar juros de 1,5% ao mês. Os juros estão presentes aqui, ó, na segunda coluna. Então, os juros sempre são somados ao valor da amortização para dar o valor da parcela, né? Então, essas são as parcelas pagas. Novamente, chama atenção. Não importa o quanto você paga. Sempre o que importa é quanto você amortiza. Então, no sistema de amortização variável, tem essa característica. Aqui um outro exemplo de um sistema de amortização variável. Um imóvel foi adquirido por R$100.000 e deve ser pago em 6 parcelas com juros de 2% ao mês. O sistema de amortização, então, é calculado no primeiro mês acertado 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil, 25 mil, 15 mil e 15 mil. Transporte esses valores para a planilha de amortização. Ó. Todos os valores acertados em contrato, previamente, não vieram de um cálculo, vieram de um acerto contratual. O meu saldo devedor inicial era de 100 mil. Claro que, para achar o valor de uma prestação, eu vou ter que acrescentar os juros, que aqui no caso são de 2% ao mês. A minha amortização de 10 mil mais os juros de 2 mil dá uma prestação de 12 mil. Sempre a amortização mais juros dá o valor da prestação. Mas, repito, não importa o quanto você paga, importa o quanto amortiza. Então, 100 mil menos 10 mil dá 90. 90 menos 15, 75. 75 menos 20, 55 mil. E assim por diante. Ao final, você consegue zerar a sua dívida. Então, o sistema de amortização variável funciona assim, com planos de amortização sempre definidos entre as partes de maneira contratual. Aqui eu coloco uma charge onde mostra como resolver a dívida pública. É simples. Ali o político está roubando do bolso do contribuinte, né? Então, não é o procedimento correto, mas a gente sabe que isso existe na prática. Juros. Você também trabalha na equipe econômica do governo? Então, lá o assaltante roubando uma pessoa, lembrando o que o governo faz no nosso bolso, mediante os tributos e os impostos que são cobrados no Brasil. Exercício. Vamos ver agora um exercício pelo sistema americano. O financiamento de um automóvel no valor de R$60 mil é feito pelo sistema americano em 6 parcelas mensais, com taxa de 10% ao mês. E a primeira parcela vence dentro de 30 dias. Então, começo a linha do tempo com o período 1 e termina com o período 6, com o 6º mês. O saldo devedor é 60 mil, eu boto no primeiro período. Como o sistema americano, os juros são constantes. A taxa de juros é 10% ao mês. Logo, 10% de 60 mil é 6 mil. Coloco 6 mil em todas as linhas da minha planilha, porque os juros são constantes. O valor total que eu vou pagar de prestação é sempre os juros mais a amortização. Eu só amortizo na última parcela. Os 60 mil só serão pagos na última parcela. Então, todas as minhas prestações serão iguais a 6 mil, com exceção da última, que será de 66 mil, porque eu pago os juros mais o valor da amortização. A minha planilha calculada está apresentada agora, completamente montada. Meu saldo devedor inicial era de 60 mil, paguei 6 mil, mas isso não interessa. O que interessa é que eu não amortizei nada, continuo devendo 60 mil. No segundo período, a minha dívida é de 6 mil. Pago uma nova parcela de 6 mil, mas isso não reduz a minha dívida. Por quê? Não interessa o quanto eu pago, interessa quanto eu amortizo. Como não amortizei nada, a dívida continua em 60 mil. E assim por diante, até que na última parcela, eu tinha uma dívida de 60 mil, pago 66 mil, mais 60 foi da amortização. Logo, liquidei minha dívida. 60 menos 60, dívida zero. Liquidei a minha dívida. Então, a matemática no ambiente empresarial mostra que o sistema americano ele tem sempre a amortização no final, na última parcela. Ele não é muito empregado no comércio, de modo geral, esse sistema americano.
mas é útil que vocês conheçam, né, como funciona esse sistema. E também ele pode ser calculado em planilhas eletrônicas através do Excel. Porém, ele não é calculado pela planilha matemática que eu apresentei nas aulas anteriores. Como sugestão para vocês, eu deixo o vídeo a seguir, esse link de vídeo do YouTube, onde você pode conhecer melhor o sistema de amortização americano. Por enquanto é só. Bons estudos.